Antes de a gente começar essa série de vídeos, eu quero dizer para vocês qual que é a nossa proposta. E também dar algumas dicas de como utilizar as dicas que a gente vai dar aqui de uma forma mais eficiente. Então a proposta dessa série é guiar vocês na árdua tarefa de montar um computador. Isso mesmo que você não saiba nada de hardware. Então a nossa primeira dica é: evite comprar computadores prontos, principalmente de lojas populares. Geralmente, algumas peças importantes são de baixa qualidade, só que essas peças muitas pessoas acham que não têm importância. E um grande exemplo são as fontes. E mais, as lojas geralmente colocam um preço muito alto em cima delas. As lojas especializadas do ramo, elas vão sempre usar peças de qualidade, você pode ter certeza disso. Mas mesmo assim, a gente recomenda que você monte o seu próprio setup do zero. Comprar um computador montado, ainda que todas as peças sejam boas, muitas vezes significa você pagar mais do que você vai usar ou menos do que você vai usar. Se você faz algo do zero, isso significa que você vai montar alguma coisa que atende totalmente às suas necessidades, sem pagar mais ou sem pagar menos. Então, para você montar isso aí, você precisa de tempo. Tempo muito importante. Você precisa pesquisar cada opção, você tem que analisar cada escolha que você tem em mente, verificar o desempenho delas nas tarefas que você vai querer executar. Então, sempre pesquise por testes dessas peças. Se você quiser, por exemplo, comprar uma placa de vídeo, joga o nome dela no YouTube e você vai achar diversos vídeos mostrando o desempenho delas em diversos jogos e nas mais diferentes tarefas. Com um processador também dá para fazer isso. Muitas pessoas fazem testes de benchmark neles, né? E o benchmark são os testes que avaliam o desempenho ou de CPU ou de placa de vídeo em determinadas tarefas. Então é sempre bom procurar por isso. Então tenha em mente também qual vai ser o uso do seu computador. Você tem que saber para que você vai usar ele. Você vai usar ele para jogar? Você vai fazer, edição de vídeo nele? Então a proposta do seu computador também é muito importante que você saiba. Na primeira parte do vídeo, a gente fala de processadores. Então, aqui a gente vai tratar do público gamer. Então, quando a gente fala disso, existem 3 linhas que merecem destaque. A linha FX da AMD, a linha de APUs também da AMD e os cores i3, i5 e i7 da Intel. Existem sim muitos outros processadores, dentre os quais os Intel Xeon, Pentium, Celeron, e por parte da AMD tem o Athlon, o Sempron. Então, esses processadores eles entregam performances inferiores aos que eu citei anteriormente. Embora esses processadores, pelo menos os mais recentes, eles entregam sim desempenho satisfatório, acontece que pelo mesmo preço você consegue comprar um outro processador, dentre esses outros 3 que eu falei em primeiro lugar, pelo mesmo preço, ou pagando só um pouquinho a mais, e conseguir resultados ainda melhores. E muitos desses processadores, geralmente, eles não são construídos com a proposta de uso diário ou de uso gamer. E um grande exemplo disso é a linha Xeon. A linha Xeon ela foi desenvolvida para atuar em servidores. Então, por causa disso, eles aguentam tarefas mais pesadas. Só que nem por isso significa que ele é recomendado para uso diário. A linha FX, ela se caracteriza principalmente pela sua relação custo-benefício. E muitas vezes, quando um leigo olha para essa linha de processadores, eles se encantam porque essa linha geralmente tem uma quantidade de cores muito alta, né? Que no caso os cores são os núcleos. Então essa linha, por exemplo, tem processadores com até 8 cores. Então quem olha acha aquilo um absurdo, né? E geralmente eles tomam essa como se fosse a melhor opção para o computador deles, mas isso não é verdade. As linhas i3, i5 e i7, elas ganham se devidamente comparadas com o FX e com as APUs em poder de processamento. Geralmente, esses processadores só vão apresentar desempenho inferior aos FX quando a tarefa requer maior quantidade de núcleos para operar. E um exemplo disso é a renderização, por exemplo, de cinema 4D, renderização de vídeos e principalmente na multitarefa. Só que na multitarefa ela está relacionada também à quantidade de memória RAM, que é uma coisa que a gente vai tratar nas próximas partes dos vídeos. Quanto às APUs, essa linha da Intel ela vai apresentar desempenho inferior quando a gente está falando de poder gráfico. Então agora falando das APUs. A linha de APU ela ganhou destaque por apresentar gráficos integrados. Isso significa que é possível jogar alguns jogos nela, e isso não acontece nos processadores FX. A linha FX não tem essa GPU integrada, né? Como se fosse uma placa de vídeo embutida dentro do chip. A linha FX não tem isso.
Então, a GPU integrada dessas APUs, ela é melhor do que os que tem presentes dentro dos chips da Intel, mas em compensação, eles têm um menor poder de processamento. Montar um computador com a linha FX significa ter que comprar obrigatoriamente uma placa de vídeo. Não é possível rodar nem mesmo os jogos mais leves da atualidade sem uma GPU dedicada. Isso é, sem uma placa de vídeo separada. Então, como dito anteriormente, essa linha é muito boa para executar tarefas que exigem maior processamento multicore. Para as APUs, depende muito dos jogos que vão ser rodados nela, porque é possível alcançar a taxa de 60 FPS em alguns títulos relativamente recentes, mas é preciso ter em mente que os gráficos integrados jamais serão suficientes para rodar títulos novos em 60 FPS, seja no Ultra ou no Alto. Então a AMD ela implementou uma tecnologia nas APUs, muito parecida com a tecnologia já existente da SLI e do Crossfire, que essas duas tecnologias permitem o uso de 2 ou 3 placas de vídeo simultaneamente. A AMD ela criou o que é denominado Dual Graphics. A proposta do SLI e do Crossfire não é exatamente somar o poder das placas, mas sim fazer ela trabalhar em conjunto, separando entre as placas a tarefa de processamento de frames. O Dual Graphics ela de fato vai somar o poder gráfico integrado do chip com o da placa de vídeo. Pessoalmente, eu não acho que vale a pena, porque não é qualquer combinação de APU e GPU que suporta essa tecnologia. Existem combinações que foram pré-definidas pela AMD que fazem com que o ganho de frame seja mínimo, porque geralmente essa combinação inclui a APU e uma GPU que é de baixo custo. Então, apesar da proposta parecer promissora, o ganho de frames é muito pequeno. E, no meu ponto de vista, é um investimento que chega até não valer a pena. Então, de repente, se você quiser comprar essa APU só para quebrar um galho, enquanto você não tem dinheiro para comprar uma GPU dedicada, pode ser uma boa opção. Os processadores de 3, 5 e 7 apresentam um pouco os dois mundos. O poder de processamento é superior aos FX e das APUs, mas o desempenho do chip gráfico integrado é inferior dos APU. Montar um setup com essa linha de processadores geralmente também requer a compra de uma GPU dedicada. Testes na internet já mostraram que o gráfico integrado aguenta alguns games leves, mas jamais vai ser o suficiente para jogar os títulos atuais. Então esse segmento ele apresenta também a tecnologia de Hyperthreading. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo falaremos sobre placas de vídeo. Obrigado por terem assistido e, se gostou, deixe o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.